Bom, a parada é a seguinte. Não vou nem ficar enrolando muito, já vou falar o que eu quero falar. Cara, esse vídeo aqui é basicamente uma carta aberta pra mim mesmo. É meio que eu tô gravando ali pra no futuro quando eu ver, sei lá, eu vou deixar esse vídeo aí no ar aí pra sempre, sei lá, eu no YouTube aí, sei lá. E no futuro eu vou poder ver ele aí e poder, né, lembrar qual que é a minha ideia. Mas a parada é a seguinte, eu queria meio que contar, eu queria documentar, arquivar, sei lá eu, poder fazer um vídeo falando de como que eu comecei ali na área de manutenção de eletrônica em geral e qual que são minhas expectativas para o futuro. Acabou de me vir na memória que o MrBeast tem um vídeo assim, né? Que é tipo um dos primeiros vídeos, se não for o primeiro vídeo dele, que é ele meio que falando, tipo, uma carta pra mim de daqui a 10 anos. Um vídeo lá que ele gravou e só depois de 10 anos ele reassistiu. Isso aí é muito brabo, mas eu vou fazer alguma coisa meio nesse estilo. Mas não, sem data específica, só pra, sei lá, daqui a alguns anos eu poder ver de novo ou ir sempre revisitando, sempre revendo. Mas a parada é a seguinte, eu queria meio que contar a história de como que eu comecei, mais ou menos. E aí, tipo, todas as imagens que eu tiver na galeria aí, salvo no Google Fotos ou, sei lá, salvo lá no computador, eu vou tacando aí. Pra meio que poder mostrar também, né? Não só ficar falando, mas poder mostrar também o que eu tiver de foto. Mais desenho, só que esses aqui foi tudo feito mais ou menos 2016, sei lá, por aí. 2016, 2017. As coisas que eu fazia na sala de aula. Esses aqui, acho que a maioria eu fiz tudo na sala de aula. Não tava afim de estudar. Esse aqui foi em casa. Esse aqui acho que é desses aqui. Esse aqui é o mais recente. Pokémon. Pode dar tentada, mas vai ser nunca ter. Deixa no seu, não sabe? Tem que tentada, não sei se não. Vai explicar os desenhos. E aí o negócio é o seguinte, cara, eu não sei porquê, mas desde criança eu sempre tive interesse em desenho, sempre tive interesse em desenhar em geral. Não digo nem, porra, arte, música, não sei o que lá, e eu sempre fui da arte, de filme, caramba, não, desenho. Sempre gostei de desenhar e um pouco mais pra frente eu comecei a gostar de artesanato, de fazer máscara, de fazer cosplay. Eu fiz já um cosplay do Chainsaw Man aí também, quando o anime tava meio que no hype ali, participei de evento e tal. Mas eu sempre fiquei, depois que eu saí até da escola, né, terminei o ensino médio ali, eu sempre ficava me perguntando, cara, o que que eu quero fazer na minha vida de verdade, qual que é a minha vontade, assim, do que eu quero trabalhar, o que que eu quero fazer, porque eu sempre fui daquelas crianças que, tipo, na escola a professora sempre vai perguntando de aluno para aluno, né, ali no ensino fundamental, vai perguntando de aluno para aluno, pô, Joãozinho, do que você quer ser quando você crescer? Do que você quer trabalhar? Pô, Maria, o que que você quer trabalhar quando você crescer? O que que você quer fazer? Aí todo mundo sempre fala, quero ser médico, quero ser policial, quero ser veterinário, quero ser isso, quero ser aquilo. E aí quando era a minha vez eu só ficava tipo, cara, não sei, não sei, simplesmente, não sei o que eu quero fazer. E até eu lembro que quando eu tava no ensino médio, me veio à cabeça que eu quero fazer qualquer coisa que me dê dinheiro. E eu não me sentia mal, eu não me cobrava, eu não ficava tipo pensando, porra, eu sou diferente dos outros, eu sou um merda porque eu não sei, ó, a polícia que legal. Porque eu não sei o que que eu quero da minha vida, eu não sei o que que eu quero fazer. Mas era mais uma questão de. Eu simplesmente só não sabia o que eu queria fazer, cara. E isso aí às vezes me incomodava um pouco. Aí beleza, agora tipo assim, falando de como realmente comecei nessa área aí, eu vim de uma família que não tinha condição, não tem até hoje, condição muito boa. A gente, pô, não passa fome nem nada do tipo, graças a Deus nunca passei fome, nunca tive nenhum problema sério assim. Então eu sempre vim de uma família muito simples, a gente sempre foi muito regrado, a gente sempre foi muito, pô, a gente tem que economizar, a gente tem que calcular as coisas certinho para não faltar, entendeu? E, e cara, com questão assim de eletrônico e essas coisas, sempre foi assim também. O meu primeiro celular, cara, mais ou menos, quando eu tinha uns 7, 8 anos, meus pais ainda tinham celularzinho de botão, velho. Eu tenho. É verdade, esqueci de falar, mas eu vou fazer 21 agora, dia 5 de fevereiro de 2026. Vou fazer 21 anos.
E quando eu tinha mais ou menos lá pelos meus 7, 8 anos, meu pai e minha mãe ainda tinha celularzinho de botão. Pra você ter noção de como que as coisas sempre foi meio atrasado pra gente. Ah, e aí eu lembro que o primeiro celular com touchscreen, né, que a gente teve em casa foi a minha mãe que teve. Ela ficou acho que uns 10, 11 anos com esse celular. Aí quando a gente se mudou há mais ou menos uns 10 anos atrás, ela ainda tinha esse celular aí, ela só parou de usar porque a placa dele simplesmente, sei lá, deu algum pau no sistema lá e o celular simplesmente parou de funcionar, cara. E só por causa disso que ela parou de usar, porque do contrário ela provavelmente já estaria usando aquele treco até hoje. Aí beleza, isso pra você ter uma noção de como que eram as coisas. Em casa, eu lembro que, falando também da história aí do meu primeiro computador meio que por cima, porque algum dia eu pretendo fazer um vídeo meio que falando certinho como que é essa questão aí. Mas era, cara, era provavelmente, eu não sei, eu não sabia nada de configuração, eu era muito novo. Eu era muito novo, era lá por volta de 2008, sei lá, por aí, 2009, uma coisa assim. Eu era muito novo, não fazia a menor ideia de nada, tanto que em casa tinha internet, eu tinha internet no computador, mas a única coisa que eu usava ele pra fazer nele era só jogar Free, era só jogar joguinho de navegador, porque era a única coisa que eu sabia fazer nele, eu tinha medo de fazer qualquer outra coisa. Mas aí beleza, agora falando assim, sobre mim, pra parar de enrolar, né, porque era meio que esse o foco do vídeo. Falando mais sobre mim mesmo, como que eu entrei ali mais ou menos na área de manutenção. Eu ainda cara, no ensino fundamental ainda, mais ou menos sétimo, no oitavo ano ali, eu simplesmente me deu a pira de pegar celular velho que tinha em casa, celularzinho de botão, um celularzinho que tava com defeito, e abrir, cara. Abria com aquelas faquinhas da Tramontina, aquelas faquinhas com cabo marrom, pegava no parafusinho dele, ia girando ali, abria ele. Abria o celular, olhava por dentro, fuçava ali, às vezes nem fechava porque dava preguiça, ou fechava todo cagado, faltando parafuso. Fuçava, cara, fuçava, simplesmente. Outra coisa também importante. Meu primeiro celular também já vou falar como é que foi a questão. Eu ganhei ele de uma amiga minha, que era do primo dela, e a tela tava quebrada. Não a tela, o touchscreen, né? Porque na época ainda tinha touchscreen separado da tela. Então o touchscreen dele estava quebrado e essa amiga minha, ela me deu por causa que ela achou que eu ia querer brincar com o celular. Tipo, fingir que é um celular ali, porque eu tinha uns 11 anos mais ou menos quando ela me deu esse celular aí. Então ela achou que eu ia querer brincar com esse celular. Só que era um Samsung Galaxy Strange, eu tenho um vídeo aqui no meu canal desse celular aí, onde que eu mostro ele. E ele tava só com todo o screen quebrado. Meu pai pagou mais ou menos uns 100 reais, eu lembro. Ele pagou uns 100 reais na época, trocou todo o screen. Cara, eu fiquei usando ele por uns. Cara, acho que fiquei usando ele por uns 5 anos. Cara, eu fiquei usando ele por muito tempo. E até hoje esse treco tá funcionando e tá inteiro, velho. Na verdade, eu só parei de usar ele porque eu acho que eu peguei um pouquinho melhor, se eu não me engano. E aí eu passei ele pro meu irmão. E cara, não ficou um mês com meu irmão já quebrou o touch dele de novo. E aí, tipo, ele largou, deixou de lado e parou de usar. Nossa, eu lembro que eu tinha ficado muito bravo, cara. Eu tinha ficado muito bravo. Porque, se eu não me engano, ele tinha derrubado. Não sei se ele tinha derrubado ou se ele tinha atacado na parede porque ele tava jogando Clash Royale quando eu tinha lançado lá. E ele ficou bravo, tacou o celular na parede ou alguma coisa assim. Sempre que eu tinha ficado muito bravo com ele, muito bravo. Porque o celular era emprestado, né? Mas esse aí foi mais ou menos meu primeiro celular e depois eu fui pegando outros, principalmente no Facebook, de rolo ali, pegava uns trocados que eu tinha, ia lá e pegava um celular, depois juntava mais um trocado, ia lá e pegava outro. Perdi celular também, porque no rolo, sem entender bosta nenhuma de nada, fui lá e peguei celular porcaria, com defeito. Você tem celular aqui, ó, tem que arrumar o touch dele, ó. Celularzão foda. Aqui, ó, bonitão. Se essa bosta minha focasse, foca, aí, ó. Bonitão aqui, ó. Só que tem que trocar o touch dele, ó. Funciona o touch. Eu falei desse primeiro celular de todos aí porque é importante, porque ele também foi, além de ter sido o meu primeiro celular que eu tive na vida, assim, ele também foi o primeiro celular que eu consertei. Porque eu já tinha outro celular, né? Eu já tava usando outro celular já fazia muito tempo, mesmo antes dele quebrar, né? Como eu falei, tava com meu irmão. Eu já tinha outro celular, mas mesmo assim, eu quis procurar na internet, cara, não sei de onde que me surgiu a ideia, não me lembro de onde surgiu a ideia, tipo, do porquê algum lugar que eu vi me deu essa ideia, de comprar um touchscreen na internet, na Shopee, eu lembro que eu comprei ele na Shopee, eu comprei um touchscreen para esse celular,
ele já vinha já com aquela colinha, né, B7000 ali pequenininha assim. Eu comprei o touchscreen dele, fui lá e eu mesmo coloquei e eu mesmo colei. E, pô, ficou perfeito, tanto que tá funcionando até hoje. Tá tudo certinho. Aí que eu percebi que colar a tela do celular era fácil. Beleza, depois disso daí, né, de eu ver que tinha dado certo e etc. Eu fiquei, cara, pô, hypadaço, hypadaço. Eu fiquei, pô, maluco, ele querendo comprar algum celular quebrado ou pegar o celular quebrado de algum parente meu pra consertar de novo, porque eu achei muito bacana, sabe? Meio que trazer de volta a utilidade de algum aparelho que tava esquecido ali. E só que ninguém na minha família tinha, porque, né, a gente, como eu falei, sempre usou as coisas ali até o limite, até não dar mais. E o que que eu fiz? Isso aí foi lá pra por volta de 2021 ou 2022, mas eu acho que é 2022, que já tava já no final da pandemia, já tinha acabado já a pandemia mais ou menos, as coisas já estavam já mais tranquilas, já tava mais de boa. Então acho que foi pra 2022. Em 2021, ali na pandemia mais ou menos, eu ainda tava mexendo com coisa de artesanato. Eu tava na escola já. Eu lembro que eu tava na escola ansiosão esperando o touchscreen do meu celular chegar e ficava só pensando nisso, tipo, pô, quero arrumar meu celular logo, tomara que venha tudo certinho, tomara que venha funcionando. E aí beleza, fui lá, cara, não tinha dinheiro pra comprar nenhum celular quebrado, que eu queria, né, comprar um celular com a tela quebrada, ou sei lá, eu comprar um celular quebrado pra tentar consertar. Não tinha ferramenta, não tinha dinheiro, não tinha apoio dentro de casa, não tinha, assim, meu pai e minha mãe não tava nem aí, só ficava tipo, ah, beleza, faz aí o que você quiser e é nóis. Não tô dizendo que eles ficavam me julgando, ficava falando bosta ou tirando minha expectativa ali, só também não. Tava só observando ali, tava só vendo. E aí já, indo contra isso que eu tô falando, a minha mãe tinha uma chapinha em casa que tava na caixa ali, uma chapinha bem simples, uma chapinha de cabelo que ela não tava usando mais. E ela deixou jogada lá e falou que se eu quisesse vender no Facebook eu poderia. Porque mais ou menos desde 2017, assim, mais ou menos, que foi quando eu me mudei, eu comecei a mexer no Facebook Marketplace. Não existia Marketplace ainda, não existia Marketplace. Eu comecei a mexer no Facebook em grupo de venda e comecei a ajudar meu pai a vender algumas coisas lá, algumas tranqueiras que tinha em casa. Então, assim, mais ou menos desde 2017, desde existir o Marketplace, eu já vendo coisa no Facebook, entendeu? E aí beleza, fui lá, coloquei a chapinha, não consegui vender, ficou muito tempo lá. Eu lembro que eu coloquei por, sei lá, R$ 80, depois fui abaixando até 50, ninguém quis comprar. Aí até que me veio a ideia de tipo, pô, por que que eu não pego essa chapinha? Cara, vai dar um chuvão do cara. Aí que me veio a ideia, de, sei lá, por que eu não dou essa chapinha em troca de pegar algum celular com defeito, ou sei lá. E aí foi isso aí que eu fiz. Eu fucei o Facebook inteirinho lá, procurando algum aparelho, algum celular que tivesse ali no mais ou menos ali que eu achasse que dava pra consertar, que valia a pena. Eu lembrei, nesse tempo eu tava usando um Moto G1. Eu fiquei, pô, acho que uns 2, 3 anos usando um Moto G1. Eu tive uns 3 Moto G1, porque sempre dava pau em um, eu passava ele pra frente, eu ia lá e pegava mais um. Nossa, naquela época o Moto G1 era muito bom, cara. Não era, né? Mas tanto faz, dava pra usar. O que aconteceu? Achei um cara vendendo um Moto G1 que tava. Eu não lembro, eu acho que ele tava, tipo, ele tava funcionando, mas ele tava com risco na tela, ou tipo uma linhazinha, alguma merda assim, ele tava com a tela meio zoada, sabe? E ou sei lá, eu não tava ligando, eu não lembro direito o que que era, que tipo assim, qual que era a situação do celular, mas ele tava zoado. E o cara queria, acho que 50 conto, se eu não me engano, nele. E aí eu falei, pô, vou tentar trocar a chapinha, né? A chapinha vale uns 50 conto. E aí o cara falou, pô, até aceita a chapinha, mas eu precisava de pelo menos uns 10 conto de volta. Aí eu pensei, puta merda, eu não tenho 10 conto, velho. Não tenho R$ 10 pra mandar, agora ferrou. E aí eu lembro que minha mãe não tava em casa, sei lá onde que ela tava, não lembro. Sei que eu liguei pra ela e perguntei se ela podia emprestar 10 conto pra mim, se eu podia trocar a chapinha, apesar de que ela já não tava usando mais e já tinha me dado. Se eu podia trocar a chapinha nesse celular aí, que eu tinha achado um celular que dava pra arrumar e etc e tal, e é isso. Aí beleza. Ela deixou. Eu perguntei pro cara de onde que ele era tipo de um bairro do lado aqui da onde eu moro. E aí eu peguei a bike do meu pai e fui lá. Encontrei com o cara no portão da casa dele lá, mostrei a chapinha, ele foi lá dentro, testou, caramba. Eu peguei o celular também na mão, testei, olhei tudo ali, vi que tava ligando, que tava acendendo ali. E levei embora. Pô, ansiosão, querendo chegar o mais rápido possível pra dar uma olhada no celular.
E daí eu lembro que eu tinha umas chavinhas velhas de um kit de chave vagabundo que meu pai tinha em casa. E aí eu fui lá, abri ele, dei uma olhada. Eu não lembro qual que era o defeito, acho que era o software dele que tava ruim. É, era isso mesmo, era o software dele que tava zoado. Ele tava aparecendo uma mensagem de erro de bootloader. Não sei se alguém tentou formatar ele, bricou o sistema, ou se ele bricou sozinho, sei lá. Se não me engano era isso que tinha acontecido. O celular estava funcionando, ele estava ligando ali tudo, mas o sistema dele estava zoado. Ele não iniciava. Aí. Ah, eu já tinha mexido com o ROM, porque eu tinha instalado a CyanogenROM no meu Moto G1 que eu estava usando, para colocar ele no Android. Acho que era o Android 5. Não, acho que era Android 6. Isso, era no Android 6 Marshmallow. Tava usando a CyanogenROM para usar o Android 6 Marshmallow nele. Então, tipo, eu já tinha mexido já com o sistema, com o ROM, com Android, etc. Então eu já sabia mais ou menos o que fazer, entendeu? Por isso que eu quis arriscar especificamente nesse Moto G1 aí que tava com o sistema zoado, que tava com o sistema bricado. Porque eu pensei, pô, eu consegui mudar a ROM do meu, consegui instalar a ROM original dele do Android de volta, então eu vou pegar esse aí que vai ser molezinho arrumar, né? E aí beleza, fui lá, peguei, deu um trabalheira do caramba para conseguir instalar o sistema nele, mas eu consegui instalar o sistema nele, ele ligou tudo, funcionou bonitinho. Eu instalei a ROM original, que era Android 5, se eu não me engano, a última versão que lançou para ele. E cara, funcionou bacana. Só que tinha um pequeno porém, a tela dele tava meio zoada. Eu lembro que tinha uma linha na tela. E o Wi-Fi e o chip dele não tava funcionando. Porque provavelmente ou a ROM que eu baixei tava zoada, apesar de que, pelo que eu me lembro, era original, era estoque, né? Ou o próprio módulo ali de Wi-Fi Bluetooth dele tava zoado. Muito provavelmente era isso, entendeu? E aí, porra, eu fiquei desanimadaço, né? Porque o celular já não valia muita coisa. Mesmo naquele ano lá pra 2022, já não valia muita coisa aquele celular. E, pô, com uma linha na tela e com o Wi-Fi e o Bluetooth sem funcionar, e eu acho que o chip também não funcionava, então, pô, não valia nada, aquele celular não prestava pra nada. E aí eu fiquei desanimadaço. E aí eu lembro que o que eu fiz pra resolver foi nada. Eu deixei ele jogado, simplesmente. Joguei ele de canto, fiquei meio desanimadão, fiquei meio triste. Só que eu continuei procurando na internet, só que dessa vez eu comecei a procurar alguém que estivesse vendendo um Moto G1 com a tela quebrada. Tipo, barato, assim. Pra mim poder tirar a placa-mãe ali, ou... tirar a placa-mãe pra colocar nesse e aproveitar, né? O resto das peças, bateria, tela, etc. Cara, fucei o Facebook inteiro, consegui achar uma publicação. Achei uma publicação do cara vendendo um lá, que tava com... Eu acho que, se eu não me engano, ele também tava com problema de software, cara. Se eu não me engano, ele também, coincidentemente, ele também tava com problema de sistema. E aí eu falei, pô, é isso. Esse aqui tá com a tela boa, o meu tá com a tela funcionando também. Então, tipo assim, dá pra trocar as peças de um e do outro, torcer pra esse aqui também não tá com defeito na placa e já era. Aí eu fui lá, eu conversei com o rapaz, eu lembro que ele tava pedindo R$ 30, eu tinha ganhado esses R$ 30 de alguém. Se eu não me engano foi um desbloqueio, foi o primeiro desbloqueio de conta Google que eu fiz. Foi pra uma vizinha aqui do condomínio onde eu moro. Ela tava com, acho que um J1, um Galaxy J1 ou um Galaxy J5, se eu não me engano, alguma coisa assim. E aí eu, sem saber de nada, ela perguntou se a minha mãe viu, né, que eu tava mexendo ali com o celular, que tava fuçando nessas coisas. E aí quando essa vizinha comentou que o celular já tava bloqueado, ela veio perguntar pra mim se eu sabia desbloquear. E aí eu não sabia, pô, não fazia a menor ideia, mas eu falei que sabia. E ela falou, quanto você cobra? Daí eu não fazia a menor ideia. Eu falei, me dá R$ 40, não sei o que. Já era, pô. O desbloqueio de celular naquela época, acho que era uns 100 conto de conta Google, porque era coisa nova ainda. Mas, não, 2022 não era coisa nova, né? Mas, assim, não era tão bobo, tão comum quanto é hoje em dia. Ainda era meio mato ainda. E aí eu fui lá, fiz, deu tudo certo, consegui desbloquear vendo tutorial no YouTube, claro. Ela era uma senhorinha também, então claro que ela não ia saber desbloquear mesmo vendo tutorial. E aí peguei os 40 conto e guardei. E daí sim que eu encontrei que eu fui procurar esse Moto G1 aí pra arrumar. Acabei achando esse de R$ 40, marquei com o cara de pegar com ele. E aí eu fui lá perto do centro da minha cidade de bicicleta. Encontrei com o cara, daí ele até falou assim, pô, mano,
Faz acho que mais de um ano que eu postei esse celular e eu até tinha esquecido que esse celular estava em casa. Então ele ficou jogado na gaveta lá porque eu postei e ninguém comprou na época. Então ele ficou jogado e eu também esqueci de apagar a publicação do Facebook. E tipo, maior coincidência, né? Dei maior sorte. Aí beleza, peguei, levei embora, fui embora. E já cheguei em casa, já comecei a fuçar em tudo, já baixei ROM, já tinha né, as ROM baixadas. No, inclusive, eu fiz esse software aí no meu primeiro notebook também, que não era meu, era emprestado de um amigo, era da mãe dele, mas ela já não estava usando mais, então ele me emprestou. Isso aí, né, tudo graças a ele aí, porque sem o computador, sem o notebook em casa não tinha mais computador, o nosso já tinha queimado fazia muito tempo. Então foi ele que me salvou aí também, nessa, com esse notebookzinho que era da mãe dele, me emprestou aí. Eu até vídeo no canal com que esse notebook aparece, um dos primeiros vídeos que eu gravei para esse canal. Daí eu fui lá, consegui, né, instalar a ROM nele, consegui botar ele para funcionar, belezinha. Fui lá e fiz todo aquele parangolé e deixei o celular mais ou menos funcionando ali. Só que, pô, a bateria não durava muito, porque já era um celular velho pra caramba já, e já tava todo usado, todo zoado. A CyanogenMod também não tava muito estável, não sei porquê. No meu celular eu lembro que ela tinha funcionado certinho, tava perfeito, não dava pau nenhum, mas naquele lá ela tava meio zoada, quando você ia iniciar o sistema ele dava mensagem de erro, e você tinha que segurar o botão power para poder fazer iniciar, porque falava lá do erro do bootloader. Mas eu lembro que mesmo assim, eu fui lá, anunciei ele no Facebook lá, ninguém apareceu no Facebook para comprar, e meu pai me deu a ideia de levar na Feira do Rolo, para poder tentar vender lá, sei lá. E foi exatamente o que eu fiz. No outro domingo a gente foi na Feira do Rolo. Eu achei um rapaz lá que ficou interessado no celular. Ele acabou pagando 60 conto nele. Eu lembro que eu tava pedindo 80 no celularzinho. E ele pagou 60 conto e beleza, ficou por isso mesmo. Aí, pô, aí que eu fiquei felizão, né? Pô, consegui consertar o celular, consegui vender o celular. Primeiro celular ali que eu vendi, que eu consertei. Todo, tipo, deu errado no começo, mas eu consegui dar meio que a volta por cima. Aí eu lembro que depois disso, como meu pai viu ali que eu tava meio que hypado com esse negócio, tava meio bem interessado mesmo nessa questão de manutenção do celular, ele foi lá e viu no Facebook um cara vendendo um kitzinho bem básico, com umas chavinhas coloridinhas aí, que até hoje vende, que eu vejo aí na Shopee aí na internet. E aí eu lembro que a gente foi até perto de outra cidade, era um pouquinho longe. A gente foi lá de carro, e aí meu pai foi lá e comprou. Lembro que ele pagou 80 conto, se eu não me engano, no kitzinho lá. Daí eu falei pra ele, pô pai, quando eu conseguir arrumar um desses 5 celulares aqui, eu pago, não sei o que. Ele falou, ah não, fica tranquilo, pode ficar. Ele me deu, né? Me deu ali de presente. E aí, pô, aí que nossa, eu fiquei maluco, cara. Aqueles 5 celulares lá, eu acho que eu desmontei e montei eles umas 10 vezes, cara. E eu não sei se eu tenho foto, eu acho que eu não tenho mais foto. Mas eu lembro mais ou menos quais que eram os modelos. Tinha um Grand Prime, não, tinha dois Grand Prime, tinha um iPhone 5C, que tava com a conta do iCloud bloqueado, mas ele tava funcionando. Tinha um Moto G5, o Moto G5 normal, o primeirão, que ele tava com a tela inteira, mas a placa tava zoada. Eu lembro que até tentando consertar ele, eu acabei quebrando a tela era nova, o rapaz tinha falado. Foi meu primeiro prejuízo aí de verdade também, né? Eu quebrei a tela do celularzinho. E eu não lembro o que mais que tinha, mas era provavelmente algum outro celular bunda, tipo um Galaxy Win, acho que era um Galaxy Win, alguma coisa assim, mas todos eles estavam com a tela quebrada, sem bateria, estavam todos zoados. Nenhum deles deu conserto, nenhum deles deu pra fazer muita coisa. Cara, com aqueles 60 reais que eu tinha pegado lá, eu fui lá, olhei no Facebook, né, procurando mais celular quebrado pra consertar e vender. Acabei achando um Galaxy J4 Plus, se eu não me engano. Era a versãozinha lá de 16 GB ou era de 32? Não, era 16 GB mesmo. Era o J4 Core, eu acho. Não era o Plus, era o Core. Era o mais bosta ainda. O cara tava vendendo por 60 conto e na publicação lá tava falando que tinha um trincado só na tela. Só tinha um trinco na tela. Tipo um fio de cabelo ali atravessando a tela ali. E ele ficava reiniciando. Tipo, ficava reiniciando, reiniciando, reiniciando. Só que em uma das fotos deu pra perceber que o botão de ligar dele tava meio afundado. Tipo, ele não tava certinho ali como normalmente fica.
pra fora, assim, dava pra ver que o botão tava meio afundado e tava até com a carcaça um pouco dobrada, assim, tipo, meio solto. E aí eu já, cara, já liguei os pontos, já falei, pô, cara, muito provavelmente o botão só tá afundado e o celular não para de reiniciar por causa disso. Que o cara falou que, cara, era só colocar na tomada que ele já começava a reiniciar igual doido já, não parava. E aí eu lembro que foi isso, eu fui com meu irmão no bairro, que eu lembro que era um bairro meio zoado, a gente foi de bicicleta junto pra não ter tanto perigo. Eu peguei o celular com o cara, ah, levei embora, né, porra, super, hiper mega animado pra fazer aquele treco funcionar. E cheguei em casa, foi isso, cara. Eu tive que arrancar a tela dele fora. Cara, com o maior cuidado do mundo, eu lembro que a tela já estava meio solta, né? Porque junta sujeira com o tempo e poeira ali, a tela fica meio solta. Então foi bem fácil de soltar. Soltei a tela, soltei a tampa, né, a carcaça, que ele é parafusado debaixo da tela. Soltei a carcaça dele, o botão tava mesmo emperrado. Fui lá, desemperrei e pronto, cara. Voltou a funcionar. Fechei de novo, colei com aquele restinho de cola lá daquela tela lá do Galaxy S3, do meu primeiro celular. E aí ficou funcionando certinho, cara. Aí que eu fiquei contente pra caramba. Mesmo sendo um celular velho, mesmo sendo um celular simples, eu consegui vender ele pra um amigo da minha mãe, um vizinho, né? Nossa. Eu vendi ele, se eu não me engano, foi por. Eu não lembro se foi por R$ 120. Se eu não me engano, foi por R$ 120. Mas vendi ele por R$ 120, mais um Moto E5 normal que tava com a tela quebrada. Que era da filha dele lá, pequena lá, que quebrou. E aí, pô, fiquei super felizão. Depois eu lembro que aí já começa a resumir já, porque a partir daí já tipo já alavancou ali, já foi o meu começo e já, entendeu? Foi aí que eu comecei de verdade. Eu lembro que daí eu troquei a tela dele, botei pra funcionar, usei por um tempo, depois vendi pra minha irmã. E aí a partir daí eu fui comprando mais sucata de celular, fui montando mais celular e vendendo no Facebook e aí por aí foi, entendeu? Só que agora tem um ponto interessante. Eu ainda estava na escola, estava ali acho que no meu segundo ano do ensino médio, né? Não faz tanto tempo, não faz, porra, muito tempo isso aí. Tava no segundo ano do ensino médio, continuei fazendo isso aí ainda na escola. E aí que eu comecei a fazer vídeo pro YouTube. Os primeiros vídeos que tá nesse canal aqui foi enquanto ele tava fazendo manutenção do celular, tanto que é tudo vídeo de celular, cara. Porque eu realmente gostava muito do celular, achava muito interessante. Eu gostava de colecionar celular, ainda gosto até hoje, mas não procuro mais tanto. Gostava de colecionar, gostava de fuçar, de abrir, desmontar e montar de novo, caramba, quatro. Só que quando eu fui pro exército eu acabei parando, cara. Foi ano retrasado que eu entrei no exército. E eu parei exatamente alguns dias antes de entrar no exército. Tanto que eu lembro, deu ali na seleção ainda, ali no processo de seleção dos recrutas ali, mostrando pros outros pessoal da seleção lá, meus vídeos no YouTube, o pessoal até que gostou. E aí eu parei, né, por causa do exército ali, porque não deu pra conciliar uma coisa com a outra. O exército é bem puxadinho no começo ali, nos 3 primeiros meses. Talvez algum dia eu faça um vídeo sobre também, falando como que foi minha experiência no exército. Mas já adianto que não foi das piores, foi bem de boa na real. E aí eu acabei parando, né, cara? Parei. Eu tinha feito um perfil no TikTok, eu tenho um perfil lá no TikTok com o mesmo nome que tá aqui, do YouTube. E tipo, eu lembro que eu fiquei com uns 2.500 seguidores. E o vídeo meu lá que deu mais visualização tinha dado por volta de uns 400 mil visualização. E, cara, eu realmente achava que isso aí era pouco, porque eu não sabia como que o TikTok funcionava. Era a primeira vez que eu estava postando coisa lá e eu também nunca fui de assistir vídeo no TikTok. Até hoje eu não gosto muito. E agora eu sei que não era. Não era mais fácil. O TikTok também é bem zoadinho, que nem o YouTube tem. Ele é um pouco diferente ali, as regras, as coisas da plataforma é um pouco diferente, mas ele é meio zoadinho também, ele é meio dificinho de pegar view. Aí beleza, parei, fui pro exército. E saindo do exército eu já fui direto trabalhar numa padaria de garçom, porque lá eles tinham mesa. No começo não tinha, mas depois eles acabaram mudando para uma maior ainda, né? Acabaram inaugurando uma maior ainda aqui na minha cidade. Eu não tinha. Eu tinha só os trocados que eu juntei no exército. Enquanto eu tava no exército, eu continuei mexendo ainda um pouco com o celular. Peguei alguns iPhone, peguei algumas coisas ali que eu fui ter dinheiro de verdade para poder investir nisso. Peguei iPhone pra arrumar, iPhone tipo até o XR no máximo, a maioria era tudo iPhone 7 bomba, velho. Peguei minha primeira estação de solda ali, usada mesmo, minha primeira Yashun.
Peguei mais umas ferramentas um pouquinho melhor já, umas chavezinha melhor. E aí ali eu já tava já com uma basezinha sólida, sabe? Já tinha um conhecimento um pouquinho maior, já manjava um pouquinho mais de venda e já tava mais tranquilo. E eu até tava conseguindo fazer um trocadinho legal, assim, mesmo estando no exército, mesmo estando recebendo um soldo bom, eu tava até fazendo um trocadinho legal com manutenção do celular em casa. Cara, vai dar um chuvão do cacete, eu devia meter o pé. Quando eu tava trabalhando de garçom, eu não parei, né, de mexer com o celular. Só que, cara, o trampo lá de garçom começou a me sugar demais, começou a me cansar demais, eu comecei a ficar puto, comecei a ficar incomodado com o trabalho, não tava gostando. Não era culpa do patrão, muito pelo contrário, o patrão era muito gente boa, ele era um cara muito tranquilo, gosto pra caramba dele, só que os funcionários dele eram muito chato, cara. Por uns 2 meses seguidos, uns 2, 3 meses seguidos, eu comecei a focar assim, tipo, muito na manutenção de celular, enquanto ainda tava trabalhando na padaria. E, cara, eu tava conseguindo parear o salário, tá ligado? Eu tava conseguindo parear o dinheiro das vendas de celular, né, que eu comprava quebrado, revendia e fazia algumas manutenção. Eu tava conseguindo parear o dinheiro das vendas de celular com o meu salário da padaria. E aí eu falei assim, cara, você quer saber de uma coisa? Eu vou sair daqui de qualquer jeito, mano. Eu vou tentar trabalhar por conta e se não der certo eu volto a ser CLT, mas qualquer coisa menos ficar aqui, tá ligado? E foi exatamente isso que eu fiz. Eu vi que eu tava conseguindo juntar um trocado bom e aí eu, cara, só pedi conta, fiquei meu mês ali que era obrigatório ali eu ficar, o aviso prévio, né? Fiquei ali o mês ali, porra, ansiosão pra poder sumir de lá logo. E aí depois disso, cara, eu fiquei só mais uns 2 meses mais ou menos mexendo com o celular. Porque eu comecei a me interessar mais por computador. Porque ainda tinha algumas sucatas de computador em casa, uns 3, 4 computador quebrado que meu pai trouxe do serviço, que foi descartado lá. Ele é pedreiro, né? Então, tipo, na obra tinha alguns computadores jogados, algumas peças, alguns processador, tipo, tudo velharia, cara, tudo porcaria, tudo treco, tá ligado? E aí eu sempre tive vontade de botar um desses para funcionar, porque eu já não tinha mais o notebook, eu já tinha montado já o meu primeiro computador gamer, que era com o Ryzen 3 3200G, que ainda era lançamento. Eu montei ele quando eu estava no exército, eu vou fazer um vídeo também sobre ele, falando como é que foi meu primeiro PC gamer. Mas eu tinha muita vontade de botar um desses computadores para funcionar, cara, porque tinha muita peça lá jogada, muito gabinete, né? Uns 3, 4 gabinetes lá jogado, muita peça. Eu sabia que, cara, de algum jeito eu ia conseguir montar um, pelo menos. Num dia, simplesmente, eu fui lá, catei tudo, comecei a reinar, comecei a ver vídeo no YouTube pra ver como é que montava, como é que botava pra funcionar. E, cara, no final do dia não é que eu consegui mesmo montar uma máquina. Era um DDR2 com provavelmente 2 GB ou 1 GB de RAM, sei lá, acho que tinha 1 GB de RAM, porque tinha umas máquinas lá que era DDR1. Tava com um Pentium lá, um E5 alguma coisa, provavelmente. Eu acho que eu não tenho foto dele. Mas eu botei pra funcionar. HDzão bunda, HDzão simples lá, provavelmente 160 GB, 80 GB, sei lá eu, tanto faz. Mas era um computadorzinho bem basicão mesmo, bem basiqueira, que eu montei ali mais por montar mesmo, sabe? Só que assim como foi quando eu montei montei não, consertei o meu celular, né? O meu primeiro celular que eu consertei, me deu de novo aquela virada de chave na mente, sabe? Só que dessa vez com o computador. Falei, cara, eu já tô meio de saco cheio com manutenção do celular, porque é um negócio que custa muito tempo. Os clientes geralmente são muito exigentes, muito chato. Algum dia eu também falo sobre isso, porque que eu parei de mexer com o celular. E eu já tava meio assim, de saco cheio, sabe? De manutenção do celular. E eu falei, cara, por que eu não começo a tentar mexer com computador agora? Eu já fazia manutenção de videogame. Olha uma manga bonitona aqui, velho. Já fazia manutenção Caraca, essa manga tá bonitona. Eu já fazia manutenção de videogame e eu falei, cara, por que eu não começo a tentar fazer manutenção de PC agora, velho? Tá ganhar dinheiro com isso, pô. Eu já tinha o meu, né, meu PC gamer ali, então eu não tava precisando. Mas eu queria aprender, pô. Eu queria aprender. O dia que eu montei aquela máquina lá e vi que funcionou certinho, que tava bacana, que tava redondinho, eu criei gosto pela coisa e comecei a querer aprender também. E assim foi, cara. Comecei por ali e isso faz pouco tempo, cara. Se você for ver, faz o quê? Uns 2, 3 anos só. Faz muito pouco tempo. Então eu basicamente acabei de começar. Isso aí pra mim também é um dos pontos mais importantes que eu queria chegar nesse vídeo. Eu basicamente acabei de começar. Eu não tô mais mexendo tanto com o celular, mas quando aparece a oportunidade eu pego.
É mais um negócio de oportunidade agora, não é tanto foco. Eu tô me divertindo, eu gosto pra caramba de ver vídeo no YouTube, eu adoro assistir os vídeos do 1155 DT. Eu já quero deixar isso documentado, porque eu lembro que eu tava montando um PC 1155 pra vender umas peças que eu tinha pegado. E aí fiquei curioso genuinamente assim pra saber o que que dá pra fazer com o 1155, se é bom, se dá pra jogar isso e aquilo. Eu acabei achando o vídeo dele. Esse aí foi o primeiro vídeo que eu vi DT. E isso, nossa, muito antes do canal dele estourar, bem antes, uns 2, 3 anos antes do canal dele estourar, porque foi só agora no finalzinho ali, do meio pro final de 2025, o canal dele estourou. Eu também sempre assisti vídeo do Giovanni, né, e do Xandão, do No Infogames, das caçadas de ferro velho. Isso aí, antes mesmo de eu começar a mexer com o celular, eu já via vídeo deles. Eu lembro que eu até descobri, né, a questão do ferro velho, para achar peça, para achar hardware aí, por causa deles. E é isso, cara, é basicamente isso que eu faço hoje em dia. Eu pego peça na Feira do Rolo, pego peça no Marketplace do Facebook, pego peça na sucata eletrônica, pego peça no ferro velho. E, cara, eu tô montando uns PC aí, eu compro também, né, peça nova, quando eu vejo ali que tá num preço bom, quando cabe, né. Eu compro peça nova e monto uns PCzinhos pra vender, pô. E eu meio que tô ganhando a vida assim já faz uns 7 meses, sabe? Desde que eu comecei aqueles 2 meses que eu comecei a ganhar um dinheiro bom, mesmo estando na padaria, mesmo estando trabalhando lá de garçom, até agora, entendeu? Então eu meio que tô ganhando a minha vida assim. E agora, dia 5 de fevereiro, vou fazer 21 anos, minha vida tá meio que só começando agora. Agora que eu tô meio que conquistando minha independência, depois que eu saí do exército, quando eu tava na padaria ainda, eu comprei a minha motinha, que eu tenho vídeo aí no YouTube dela também, deu fazendo umas manutençãozinha básica nela. A partir de agora, assim, não vou criar nenhuma meta doida, não vou falar que, porra, vou fazer 1 milhão de vídeos, vou fazer vídeo todo dia, não sei o que lá e não sei o que, porque eu não vou. Mas eu vou começar a gravar com mais frequência, eu vou começar a fazer mais vídeo pro YouTube, porque eu sempre gostei muito de documentar as coisas que eu faço, porque eu gosto de revisitar o que eu estava fazendo, entender o que eu estava pensando exatamente como eu estou fazendo com esse vídeo. Eu gosto de documentar minhas coisas, meus progressos, meus projetos, minhas coisas. E se ao mesmo tempo se eu conseguir ajudar alguém, se eu conseguir ensinar alguma coisa útil para alguém, se eu conseguir abrir os olhos de alguém para alguma coisa boa, alguma coisa útil, cara, ganhei, sabe? Pra mim tá perfeito. Então não vou colocar como se fosse o objetivo principal da minha vida isso para agora, mas sim, eu pretendo começar a fazer vídeo para o YouTube com mais frequência, pretendo criar um canal ali sólido, pretendo estar sempre postando alguma coisinha ali, independente da frequência. E, cara, o que eu espero para mim, né, agora falando mais da parte da carta aberta para mim mesmo, o que eu espero para mim daqui a alguns anos é que eu tenha conseguido me estabilizar de verdade, sem ter mais medo de se eu vou conseguir fechar o mês no vermelho ou no verde, que eu tenha conseguido me estabilizar de verdade nessa área, que eu continue trabalhando com isso, que é alguma coisa que eu gosto de verdade, do fundo do meu coração. Foi a primeira coisa que eu realmente vi que era uma coisa que me agradava de verdade. E eu espero que eu consiga continuar com isso, né? Continuar fazendo isso aí que é do meu agrado. Ai, meu Deus. Talvez, se tudo der certo, crescer esse canal, ver esse canal dar certo, construir uma base de fã, poder ajudar as pessoas também, que é o mais importante de tudo pra mim. Tem muito Aedes aegypti aqui, eu vou ficar com dengue se eu não sumir daqui logo. Mas eu espero que dê tudo certo, cara. Como eu falei, eu tô só começando aí. Eu tô só no início da minha carreira, tô no início da minha vida aí, tô no início de tudo. E a minha expectativa é essa, cara. Eu vou fazer o meu melhor aí, vou fazer o possível para que tudo dê certo, para que esse canal dê certo, para que minha vida dê certo, meu trabalho dê certo, para que eu possa cada vez mais e mais ajudar as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que se importam comigo, que eu me importo. E talvez, se tudo der certo, ajudar mais gente, né, com vídeos no YouTube aí, ensinando alguma coisa e tal. Ou só entretendo mesmo, só bobeira. Mas é isso, cara. Essa é a minha visão que eu tenho pro futuro. E é isso aí que eu espero da minha vida. Agora eu vou meter o pé porque eu já falei pra caralho. Faz 47 minutos que eu tô falando.
Depois eu não sei quanto tempo que vai dar na edição. Mas faz 47, quase uma hora que eu tô falando direto sem parar. Vai começar a chover e eu já tô sem ar já, de tanto ficar falando, tá? Então eu tô metendo o pé, vou embora. É isso, falou. Mais pra frente vai ter mais vídeo aí. Valeu.